Check-up no rádio, recebendo hoje o médico cardiologista Dr. Vander Weyden. O nosso tema de hoje é livre, manda para cá a sua pergunta, o nosso WhatsApp é 992053030. Dr. Vander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95, é sempre uma satisfação estar aqui. Depois de um carnaval como esse, de bebida, de sol, de chuva, né, de muita adrenalina... como é que fica o coração de um folião nesse momento? Para quem curtiu com moderação, a vida que segue, né, Marcos? A gente volta às nossas atividades e ao cotidiano. Algumas pessoas, às vezes, usam esse momento para extravasar e acabam exagerando um pouco na bebida, na alimentação, no desgaste físico mesmo, né? Como o Geraldinho estava dizendo aqui, um pouquinho antes, sobre aquela ideia da gente de se colocar os blocos da tarde em sequência e não saírem os dois juntos no meio-dia. Imagina a rotina de você começar de meio-dia e até 2 horas da manhã, num carnaval como o nosso, que é o carnaval de rua, que você está sempre passeando, termina um bloco, você entra no outro. A gente sabe que, na prática, poucas pessoas conseguem fazer esse percurso completo, mas avalie a possibilidade de uma pessoa fazer isso um dia e você repete isso por mais 3, 4 dias seguidos. É uma rotina exaustiva você fazer esses percursos, com um começo que envolve sol, né? Como a gente viu aí na parte da tarde, a gente já está começando as atividades de descida de blocos. Então, se você não se hidrata bem, se você não cuida direito da alimentação, se você não está com um bom preparo físico para seguir e acompanhar esses blocos, a gente pode ter intercorrências, pode ter percalços no meio do caminho. Então, para quem soube cuidar-se bem, né, nesse carnaval, vão ficar as boas lembranças e a vida que segue, e vamos contar os dias para o próximo carnaval. Se houve exageros aí, é a hora de repensar, de reavaliar, tentar compensar e corrigir alguma consequência de uma alimentação inadequada, de um exagero de bebida alcoólica, de uma fadiga corporal, de uma desidratação que você teve num dia específico. Tentar corrigir isso e aprender para, na próxima oportunidade, evitar esse tipo de problema. Para quem já tem problemas do coração, de repente está em tratamento, por exemplo, e passou um pouco do ponto nesse carnaval, é bom voltar ao cardiologista? Sim, principalmente se tiver com algum tipo de sintoma ou se tiver atrasado, vamos dizer assim, em sua avaliação. Normalmente, os pacientes que são doentes, a gente chama de doentes cardíacos, os pacientes cardiopatas, muitos deles requerem avaliação continuada. Essa avaliação ela pode acontecer a cada 3 meses, a cada 2 meses, assim como pode acontecer de ano em ano, de 2 em 2 anos. Então, se você tem algum problema cardíaco, faz acompanhamento cardiológico, pode se relembrar aí quando foi a última vez que você foi ao médico, se você lembra quando é que ele pediu para você voltar para poder reexaminar. Se estiver atrasado, talvez seja uma boa oportunidade de fazer isso, ou se bater a consciência, né, de algum exagero, ou especialmente se tiver apresentado algum sintoma após o carnaval, em função de alguma dessas circunstâncias que a gente falou, caminhou além do que devia, pulou mais do que devia, fez mais esforço, exercício do que deveria, bebeu mais do que podia, comeu mais do que podia e agora está apresentando algum sintoma que você imagine que seja relacionado ao coração, pode ser sim o caso de você pensar na possibilidade de fazer uma revisão cardiológica. Tem perguntas? WhatsApp 992053030, bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunte aí ao médico se a pessoa que tem 2 arritmias, 2 tipos de arritmias, pode ser considerado um cardíaco. Pode?
Sim, sim, doente cardíaco, sim. Isso é diferente, entretanto, do conceito de cardiopatia grave. Existe uma diretriz específica da Sociedade Brasileira de Cardiologia que elenca o conceito do que é uma cardiopatia grave, uma doença cardíaca grave. Ela é bem detalhada, então precisaria saber em maiores detalhes quais são os tipos de arritmias que a pessoa possui, para ver se ela se encaixa num desses eventos. Mas considerar a pessoa como doente cardíaco por ter 2 arritmias, de uma forma bem genérica, a gente poderia dizer que sim, né? Vale lembrar que nem toda arritmia é uma doença que implica em risco à vida do paciente. Existem alguns. Eu mesmo sou portador, abri aqui a minha vida pessoal, eu mesmo sou portador de uma arritmia faz 11 anos e vivo absolutamente normal. 11 não, 12, já vão 12 anos já, desde a época da residência, e vivo absolutamente normal, pratico exercícios, vivo minha vida normalmente, não tenho absolutamente nenhum problema. Minha arritmia é controlada, é uma arritmia, inclusive, no meu caso especificamente, é uma arritmia com pouca repercussão clínica. Quando ela é bem controlada, ela não traz absolutamente nenhum sintoma, nenhuma limitação na qualidade de vida. Então, dizer que você é portador de uma doença cardíaca não deve obrigatoriamente colocar nas suas costas um peso, né, que você precisa carregar e que vai obrigatoriamente limitar a sua vida ou impedir você de fazer uma coisa ou outra. No extremo oposto, existem, de fato, pacientes com arritmias que são ameaçadoras à vida, que se elas não forem bem conduzidas e bem tratadas, o paciente pode entrar naquilo que a gente chama de morte súbita. Muitos daqueles casos, Marcos e Geraldinho, muitos daqueles casos de infarto fulminante que as pessoas mencionam, na verdade, eles podem não ser infarto, né? Seria preciso você tentar ver testemunhas oculares, tentar captar direitinho a história de quem teve esses eventos, para saber como começou e como se processou o sintoma do paciente. Mas a gente, volta e meia, todo ano a gente sempre tem um caso de alguém que infelizmente vira notícia, e é uma tragédia para a família, porque ele sente um sintoma, geralmente é um sintoma que costuma estar relacionado ao coração, pouco tempo depois ele desmaia e às vezes não dá tempo nem de chegar ao hospital. E sempre tem o registro, depois a gente escuta a conversa, né? Ele tinha problema cardíaco. Ele tem algum problema cardíaco. Então, muitos desses, quase todos esses casos, acabam sendo atribuídos a infarto agudo do miocárdio. Mas alguns deles, quando a gente vai filtrar melhor a história, tentar entender melhor quais foram essas circunstâncias, o que é que o paciente sentiu, o que é que o paciente tinha antes de histórico, a gente acaba vendo que uma parcela desses casos que são tratados como infarto fulminante, na verdade, são arritmias. Então, assim, a minha fala é para tentar mostrar que existem esses dois extremos e existe o meio. Qualquer pessoa pode estar no meio entre esses dois. Existem arritmias que são realmente muito graves e a gente precisa de uma condução, um tratamento e uma vigilância muito grande, porque o paciente pode, de fato, perder a vida por conta da arritmia. E existem arritmias que são super tranquilas, que com os seus cuidados adequados, elas acabam não produzindo nenhuma limitação na vida da pessoa. Então, para essa nossa ouvinte que tem 2 arritmias, a pergunta dela se ela pode considerar uma doente cardíaca, sim. Como eu posso ser considerado ser cardiologista e doente cardíaco, pronto. Mas, no meu caso especificamente, não causa nenhuma limitação o meu trabalho, a minha vida social em absolutamente nada. O que precisaria ser visto, no caso dela, quais são essas 2 arritmias e como elas devem ser tratadas. Eu só preciso ter cuidado e atenção com isso. O coitado do infarto sempre leva a culpa, né? Muitas vezes o infarto acaba levando a culpa, mas a arritmia também ela é uma causa importante de morte cardiovascular. Morte súbita. Pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutor Wander, por que pessoas que nascem com o coração para o lado direito, a chance de sobrevivência é bem menor? Não, eu desconheço essa relação. Eu posso procurar a relação. Já vou eu falar de novo aqui da minha vida pessoal. Minha avó tem 80 anos de idade, tem o coração para o lado direito e está vivinha aí, graças a Deus. Tem lá as suas doenças relacionadas à idade mesmo,
mas eu desconheço essa relação entre a destrocardia, que é o coração ser virado para o lado direito, e a maior ocorrência, a maior probabilidade de você desenvolver doenças cardíacas. Realmente não me vem à cabeça aqui alguma razão pela qual aconteça isso. A exceção seria pacientes com algumas síndromes complexas, certo? Geralmente são doenças genéticas. Essas síndromes complexas, elas envolvem em parte essa rotação do coração para a direita. Você teria a destrocardia, mas associada a outras doenças que nós chamamos de cardiopatias congênitas. Aí você poderia ter realmente uma limitação da quantidade de vida, você teria uma expectativa de vida menor, mas não porque o coração está para a direita, e sim porque o coração sofre por algum defeito congênito. A posição específica do coração, na minha cabeça aqui, não vem nenhuma razão pela qual o paciente teria uma expectativa de vida menor, e até onde eu me lembre, não tem essa correlação, não. Tem mais perguntas, doutor Wander. Bom dia. Eu ando sentindo uma dorzinha fina na panturrilha. Não chega a causar cãibra. Eu faço alongamento, pé de palhaço e a dor para. Eu tenho muita dor nas pernas. O que é que pode ser? Não bebo, não fumo, não brinquei carnaval, estou com familiar em fase terminal. E aí? Certo. Essa dor especificamente na panturrilha, ela pode ter origem em muitas causas, tá certo? Primeiro, se de fato esse desconforto ela descreve como não sendo uma cãibra, não é isso que ela disse, não é uma cãibra. Mas às vezes a gente descreve a dor como não sendo uma cãibra, mas o comportamento da panturrilha é o comportamento da cãibra, é uma contratura muscular. Você não sente a dor, não sente ela dessa forma, mas o comportamento seria assim. E aí você precisaria investigar se você está tendo, por exemplo, alguma alteração de eletrólitos, como potássio, magnésio, cálcio, alterados, que poderiam eventualmente estar relacionado a isso. Outra possibilidade é você ter uma lesão direta no músculo, uma miopatia, que aí também seria investigado a princípio com exames laboratoriais, que você vir que há uma lesão muscular, aí tentaria se detectar qual é a fonte, a origem dessa lesão, se é uma doença inflamatória, se é uma doença reumatológica ou alguma outra ocasião, ou alguma outra enfermidade. Outra possibilidade seria, aí já dentro de um nível um pouco mais avançado de doenças, outra possibilidade seria o que a gente chama de claudicação intermitente, que é uma dor que você tem, geralmente nas panturrilhas mesmo, que é associada com o movimento, com o esforço físico. Você faz algum tipo de esforço, mesmo esforços pequenos mesmo dentro de casa, fazer uma caminhada dentro de casa ou fora de casa na calçada, você já sente a dor, e habitualmente quando você para, quando você entra em repouso, a dor cessa. Se você volta a fazer esforço, a dor reaparece de novo. Essa claudicação intermitente, ela é um sinal do que a gente chamava antigamente de DAOP, que era doença arterial obstrutiva periférica, e hoje é mais conhecida como DAPI, que é doença arterial periférica das extremidades inferiores, que é um equivalente da angina que a gente tem no coração, só que acontecendo na panturrilha. Geralmente acontece por restrição do fluxo sanguíneo para as panturrilhas, fazendo com que não chegue sangue suficiente. Quando a panturrilha precisa trabalhar, precisa fazer esforço, ela acaba não recebendo seu suprimento adequado de sangue, e aí ela reclama, e aí você sente essa dorzinha, né? Então existem várias causas. A sugestão é de se fazer uma avaliação inicial geral com algum médico clínico mesmo, para poder tentar determinar a causa antes de partir para alguma especialidade. Pela descrição pura e simples aí, não parece ter associação direta, pelo menos não nesse momento, com nenhuma doença cardiológica. Ouvinte pergunta se formigamento nas mãos é doença cardíaca, principalmente à noite. Não. Nas mãos não é a primeira causa que a gente vai pensar, tá bom? Formigamento em ambas as mãos, repetido, né? Com essa descrição de acontecer no período noturno, ela não tem relação direta com o coração. Quando é que a gente veria um formigamento estar relacionado ao coração?
principalmente quando ele é unilateral, quando ele ocorre apenas em um dos lados e principalmente quando esse lado é o lado esquerdo. Não quer dizer que um formigamento que aconteça do lado direito, ele não seja. Não quer dizer que um formigamento que aconteça nos dois membros superiores também não seja. Mas seria um formigamento que não estaria restrito às mãos, e sim, ele parte realmente das extremidades, mas ele percorre o antebraço e o braço, e em geral ele é acompanhado de dor na região do precórdio, que é na região do peito do lado esquerdo, onde fica habitualmente o coração. Então, quando você tem uma dor no peito, e essa dor no peito é associada a esse formigamento, ou uma sensação de dormência, ou uma dor cansada, como algumas pessoas descrevem, especialmente no lado esquerdo, no braço, no antebraço e na mão, mas podendo ser também no lado direito, aí sim você tem de fato um sintoma que sugere uma doença cardíaca. Esse formigamento puro e simples, apenas na região das mãos, como a gente chama de parestesia em luvas, como a gente chama, ele não sugere a princípio doença cardíaca, não. Dr. Wander Ueda, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 994-22-3138, 994-31-0681. Obrigado, Dr. Wander, por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. São 7h30.